Boa noite a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né? E todas as segundas-feiras nós estamos aqui, né, meus amigos? Os nossos amigos que estão aqui presentes, com a janelinha aberta, com a janelinha fechada, nós estamos firmes aqui para podermos estudar esse evangelho que o nosso querido Allan Kardec codificou, organizou e nos trouxe, nos amparando e nos consolando na nossa caminhada. Como é de costume, a nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Querida. Vamos lá para o nosso caminho Verdade e Vida. Nosso testemunho. Hoje você vai dar os testemunhos, né? Tudo certinho, Solange? Certinho, vamos lá. Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? João capítulo 18, versículo 34. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos, na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima da fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo. Observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. No livro Caminho, Verdade e Vida, lição 85, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O serviço que é nosso não adianta, né, Solange? Tem que continuar. Dá sequência aí o assunto. Não tem como deixarmos de lado. Agora eu quero convidar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Iraídes, seja bem-vinda, querida. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite, querida. É com muita alegria, né, gente? Mais uma vez aqui com Jesus. Como diz o Chico, por que vamos à casa espírita? Por que estudamos o Evangelho? Estamos com saudade de Jesus, né? Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus, nosso Pai, essa oportunidade de nos reunirmos, né, em torno do seu Santo Evangelho, para aprender um pouquinho mais. Agradecer essa espiritualidade amiga, que nos cuida com tanto carinho, que zela por cada um de nós, que intui o melhor proceder no dia a dia, está sempre nos amparando e nos assistindo. Em nome de Jesus, todos nós. E nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, a Kardec, esses bondosos amigos espirituais da codificação, por termos chegado até aqui. E queremos, Senhor, rogar por aqueles que ainda são ignorantes dessa linda doutrina, possam ser fonte viva para levar até eles, né, como nos diz Emmanuel, propagar a doutrina,
para que possam compreender a imortalidade, para que possam compreender a comunidade com os espíritos, para compreender Jesus, nosso modelo e guia, e Deus, causa primária, inteligência suprema, que nos vê, que prevê, que tudo sabe, tudo preside. Senhor, nós agradecemos. Rogamos por aqueles que não têm esse conhecimento, que não têm essa fé, que não têm essa certeza, pois eles se removem em pesadelos. E por eles nós te pedimos, Senhor, que chegue até eles a esperança, a fé raciocinada, compreensão da verdadeira vida, a verdade que Jesus nos trouxe. E os bondosos amigos espirituais, através da codificação. Obrigada, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, no céu e na terra. Dai-nos, Senhor, o pão espiritual, o perdão de nossas dívidas, e não nos deixe entregue à tentação do caminho, pois que teu é o reino e a glória para todos nós. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga, muito obrigada. E antes de chamarmos, né, o nosso expositor da noite, vou convidar a nossa amiga Odília. Boa noite a todos. A voz meio estranha, não. Não, está ótimo. A minha voz já não é lá essas coisas, né? Então assim fica pior, mas vamos lá. Caracteres da perfeição. Item 1. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Nada fazem os mesmos pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Item 2. Porque Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem para alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes perfeitos. Obrigada, amiga. De nada, Tânia, eu que agradeço. E agora eu quero convidar o nosso expositor da noite. Eu fico muito contente quando o nosso expositor é um jovem, né? Porque assim, a gente já está do meio-dia para a tarde, né, meus amigos? E precisamos colocar os jovens para trabalhar.
Então, quando temos jovens assim, a gente fica super contente, né? Seja bem-vindo, Elton, Muito, o Elton, meus amigos. muito obrigado, pessoal. Ele hoje está representando a USE Intermunicipal de Franca, porque a USE sempre fica com a quarta segunda-feira do mês, e o Elton, além de tudo, é um grande trabalhador, porque eu estava falando para ele nos bastidores, né? Ele está como presidente da USE Intermunicipal de Franca, então é trabalho e mais trabalho, né? E tem que estar ali firme. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. A sala é sua. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo novinho, apesar de não ser. A carinha engana, mas faz parte. É a forma Olha, que encarnou. o Diga está falando que você tem cara de escritor e historiador. O óculos deixa com cara de professor, né? Quem acha? A Iraci é professora, né? Bom, gente, vamos lá então. Eu preparei aqui para você. Eu preparei hoje o Homem de Bem, né? E todos conhecemos, acredito eu, até bem próximo dessa leitura. Não, antes da gente começar, né? Deixa eu só fazer um adendo, porque agora eu estou olhando para vocês, mas quando eu olho para vocês de verdade, eu estou olhando para a tela. Então, para quem está assistindo a gente posteriormente, pode ser que eu não fique o tempo inteiro olhando aqui para a câmera, tá, gente? Mas é porque eu estou vendo o rostinho de vocês aqui. Dados adendos, então, vamos retornar ao nosso estudo, que é o Homem de Bem, né? Ele está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e acredito que quase ninguém leu, né? A gente tem que o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais lido nas casas espíritas, né? A gente vê todas as obras lá intactas, até dentro do plástico, mas o Evangelho já está até com o furinho ali na folha. Então, acredito que muito do que a gente vai falar já é de consenso de todos, né? Todos já têm essa consciência. Vou pensar também sempre quem estiver assistindo a gente na posterioridade, mas vou falar principalmente com quem está aqui com a gente, até pela a nossa proximidade ali energética, né? E a possibilidade de interagir aqui enquanto a gente está conversando. De toda forma, eu quero agradecer mais uma vez pela possibilidade de estar falando desse tema, que é um tema tão importante, né? É um tema que mexe particularmente com a nossa moral, que é uma das coisas mais perfeitas que Deus nos deu, que é a possibilidade do espírito, por conta própria, por mérito próprio, conseguir alcançar a sua boa moral, né? Porque nós temos moral, mas moral entende-se que nós temos uma má moral ou uma boa moral. O que vai dizer, o que vai determinar o caminho que a gente trilha como encarnados nesta experiência terrena, no mundo de prova e expiação, é justamente a qual moral vamos escolher e por que escolhemos ela. Então, quando eu estava preparando esse estudo para a gente, eu tentei talvez até sair um pouco do óbvio, mas não sair da obra. Então, até peço licença para a gente aprofundar um pouco mais nessa questão da moral em si, que produz o homem de bem, que foi explicado, né, exposto para nós através de Kardec, na decodificação, através dos espíritos, que intuiu os médiuns daquela época, e Kardec organizou isso para nós. Para começar, então, este estudo, deixa eu ficar de olho na hora aqui, para começar esse estudo, porque eu falo muito, viu, gente? Vocês podem me cortar quando estiver perto de acabar, se eu olhar aqui para cá, porque eu estou olhando para o relógio. Mas vamos lá, para começar esse estudo aqui, então, a gente tem que entender que quando nascemos puros e ignorantes, Deus nos deu, além do dom da vida, um manual. Dentro do nosso, que hoje chamamos de coração, mas entenda-se de forma figurada, dentro do nosso coração, carrega aquilo que a gente precisa para conseguir atingir o objetivo do qual a gente está almejando como criaturas, filhos de Deus, essência de Deus, parte de Deus, Deus. A gente vai chegar lá. Entender que dentro de nós já há esse manual facilita um pouco as coisas para a gente. Não no sentido de que
vamos já ser perfeitos ao ponto de entender 100% do que está nesse manual, mas que a gente tenha fácil acesso a esse manual quando a gente aprender a lê-lo, quando a gente aprender, quando a gente se educar, quando a gente se alfabetizar ao ponto de conseguir ler o manual que Deus plantou em nossos corações. O que diz esse manual? O texto em si, do capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo Sede Perfeitos, esse manual, ele é uma ajuda nas soluções das tarefas que os homens possuem com relação ao seu destino na vida. O que é isso? Veja, o texto que nos é dado, que nos é permitido, que nos é reforçado por Kardec, mas temos então exemplo de que Jesus veio para dizer isso para a gente, não muda a linguagem, assim como Jesus veio reforçar a lei mosaica, Kardec veio reforçar a lei cristã para nós, né, cristãos. Esse texto, ele diz o seguinte, né, o homem possui, as tarefas que os homens possuem com relação ao seu destino na seara da vida, isso é o quê? O que a gente vai fazer? O que a gente vai chegar? Qual é o nosso destino? Está nesse texto. A ferramenta que leva a gente a esse destino está nesse texto. Escolher com cautela as provações permite que o homem possa depois refletir tal escolha. Veja, escolher com cautela as provações permite que o homem possa depois refletir por tal escolha. Sabemos que nós escolhemos os gêneros das nossas provas baseado na evolução que nós estamos, né? Sabemos que estamos hoje, todos nós, não só os encarnados, mas também os desencarnados, em um mundo de prova e expiação. Então nós temos um grau evolutivo, um grau de moral, um grau do saber do espírito limitado dentro das nossas condições de ainda aprendizes da vida, aprendizes dos desígnios que Deus nos confiou ou espera de nós. Ainda somos crianças, ainda somos bebês, criaturas ainda em evolução. Isso é importantíssimo a gente ter isso dentro de nós, para conseguir compreender, então, esses desígnios e até mesmo aprender a ler. Escolher com cautela significa que, ao realizar o nosso plano encarnatório, cada um de nós aqui, na condição de espíritos, no plano espiritual, teve essa possibilidade de identificar qual o gênero dessas provações, para justamente acertar, dentro da condição que nos é estabelecida, a evolução da qual a gente está precisando. Ou seja, se eu sou egoísta, eu vou tentar, através de um plano encarnatório, nascer em uma família, em uma sociedade, em uma condição na qual me produza bons resultados para que eu possa superar o meu egoísmo, para que eu deixe de ser egoísta. Isso todos nós já sabemos, é consenso dentro da nossa doutrina. Então, sabendo disso, quando a gente escolhe as nossas provações, nós precisamos pensar quais são as convicções do espírito que partiu, que deu a fagulha na qual fez com que essa inteligência espiritual, que posteriormente chamaremos de nós encarnados, qual é a convicção que tínhamos ou temos no momento em que resolvemos vir para o planeta Terra. É importante a gente pensar sobre isso, porque essa convicção, ela é como se fosse um termômetro ou uma régua que determina na qual condição moral que a gente está. Se as nossas convicções, elas determinam as nossas provações, ou seja, lá no mundo espiritual, estamos convictos que precisamos melhorar o egoísmo, ou que não somos mais egoístas. Pode ser que nós acreditamos, estou dando esse exemplo do egoísmo, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser que nós, no mundo espiritual, tenhamos uma convicção, uma certeza de que não somos mais egoístas. Então, tiramos isso da frente, né? Tiramos isso do caminho e vamos vir resolver outras coisas. Mas a convicção,
ela é uma verdade ou ela é a nossa verdade? Quem que julga essa convicção que nós temos? Sabemos que nós devemos aprender a ser esse juiz, né? Sabemos que nós, hoje, não temos, como foi concebido anteriormente, ou até mesmo em outras doutrinas, um Deus punitivista, um Deus sentado em um trono, apontando o dedo e, né, jogando chagas e todas as outras coisas em aqueles que não o adoram, aqueles que não o veneram. Esse Deus não faz parte da nossa doutrina espírita. O Deus que a gente aprende, ele nos deu a vida, puro e ignorante, mais uma vez, e através do nosso mérito próprio, ele deu as ferramentas para que a gente possa alcançar o resultado que se é esperado de nós, tanto encarnados quanto espíritos. Sabendo disso, então, quem que vai julgar se essa convicção é uma boa convicção ou é uma má convicção? Ou seja, será que já despojamos da necessidade de evoluir certas questões da nossa vida, ou será que ainda precisamos evoluir? Quem determina isso, quem julga isso, somos nós mesmos. Nós mesmos olhamos para o nosso trajeto, olhamos para as nossas vidas, olhamos pelo caminho que trilhamos e determinamos se as nossas ações foram condizentes ou não com aquilo que Deus espera da gente. Esse é o nosso julgamento. Mas será que estamos maduros o suficiente para ter um bom julgamento acerca disso? Vamos entender um pouco mais. O amor, e aí o amor entende-se Cristo, entende-se o Evangelho, entende-se o caminho, entende-se o homem de bem. O amor, ele está na seriedade das suas próprias convicções. Só que convicções podem inflamar a dor ou acalentar o espírito. O que isso quer dizer? O amor, ele está na seriedade, ou seja, nessa maturidade que eu coloquei anteriormente. Será que temos essa maturidade? Será que temos essa seriedade para conseguir determinar os nossos passos e a nossa moral? Será que somos bons juízes de nós mesmos? Ou ainda precisamos um pouco mais, precisamos crescer um pouco mais, precisamos entender um pouco mais para chegar aonde se espera que chegamos? Então, quando diz que o amor está nessa seriedade das próprias convicções, quer dizer que essas convicções, elas precisam partir de algo, elas nascem. Toda convicção nasce, toda certeza nasce. E essas convicções, elas podem nos prejudicar quando escolhemos ela ou adotamos ela de uma forma ruim, ou seja, se as nossas convicções, se aquilo que acreditamos ser certo não é certo moralmente, isso nos machuca, isso nos maltrata. Caso contrário, isso nos ajuda, isso nos empurra, isso nos leva a gente para o próximo passo. Como que a gente define se estamos com essas boas convicções ou se as convicções que temos acerca de nós mesmos são más convicções? Nós temos, de novo, a moral de Cristo. Nós temos, de novo, o que Cristo nos ensinou. Aonde a gente deve chegar, como a gente deve chegar, quais ferramentas precisamos utilizar para chegar lá. Tudo isso Cristo diz há 2.500 anos, e isso vem sendo repetidos diversas vezes por várias pessoas ao longo do século, porque ainda não entendemos o que Cristo diz com 100% de certeza, de clareza. Podemos ler, podemos entrar na literatura, podemos abordar de diversos pontos de vista, mas a palavra de Cristo, que é ensinado para a gente, e dita até como uma palavra viva, essa palavra é viva porque ela se transforma, não em seu significado, mas em como a absorvemos. Por isso a palavra de Cristo é viva, porque a gente, ao interpretá-la, a mesma frase, a mesma citação, o mesmo texto, versículo do Evangelho, nós podemos, em diversas etapas da nossa vida, dar esse significado diferente. Por que ele é diferente? Por conta das nossas convicções. As nossas convicções mudam. E se nós estamos no caminho do bem, elas mudam cada vez mais em direção ao bem.
Essa parte não precisa responder, mas só para saber se vocês estão entendendo, tá todo mundo acompanhando comigo? Só fazer um joinha para saber que tá todo mundo entendendo certinho, porque pode ser que eu não esteja me explicando muito bem, daí vocês me perguntam, me interrompem, tá, gente? Também didático. Pode ir. Vamos lá. Como que nascem, então, essas convicções? Toda convicção, ela nasce através de uma vontade. O que é essa vontade? É a vontade do Espírito. Eu tenho uma convicção de que eu não preciso mais, dando de exemplo, voltar para esse planeta Terra no prova e expiação. Minha próxima etapa agora, estou convicto que não tenho mais nada para expiar, não tenho mais nada para provar. E eu, espírito, me convenço disso. Esse convencimento, ele vem a partir do quê? Da minha vontade. Eu não quero mais encarnar nesse mundo de prova e expiação. Então eu me conto uma história na qual essa história encaixa perfeitamente, que eu não preciso mais voltar para esse planeta de prova e expiação. Eu posso posso ir para o próximo. Mas será? Será que posso? Quem vai julgar se eu posso ou não? É a moral de Cristo. Sou eu mesmo que vou me julgar. Só que eu preciso estar maduro o suficiente para ter um bom julgamento dessa moral, dessa boa moral. Isso tudo que eu estou falando, ele vai culminar no homem de bem, no que está escrito dentro do capítulo 17. Mas eu quero dar essa introdução justamente para a gente entender esse ponto, esse raciocínio que a gente tem que adotar e para a gente conseguir perceber o quão ainda a gente precisa evoluir no campo da moral. Não é à toa que, de novo, todos nós ainda estamos no mundo de prova e expiação. Todos nós. Então, esse julgamento, ele nasce através dessa vontade. E essa vontade, ela gera a nossa convicção. Como que nós dominamos a nossa vontade? Porque se a gente tem vontade na qual gera uma má convicção, a gente precisa ser dono da nossa própria vontade, né? Então, conhecer as origens das suas convicções, que é o dominar a própria vontade. Quando a gente conhece o porquê que a gente tem vontades, e vontades no plural, porque somos seres inteligentes, somos criaturas que desejamos, já diziam os filósofos, que nós vivemos entre o limiar de desejar, o desejo de ter e o tédio de possuir. Nós alternamos entre essas duas condições, né? Então somos criaturas desejantes, porque somos criaturas ainda pequenas, somos criaturas ainda nascendo, nós estamos ainda crescendo, nós somos como um adolescente que é hiperativo, cheio de vontades, cheio de lugares que quer conhecer, que quer ir, que quer fazer, que quer se conhecer. Nós somos criaturas que ainda somos precisando ainda dessa evolução, dessa maturidade. Eu costumo dizer que a gente ainda não é um adulto espiritual. A gente pode ser um adulto aqui no planeta Terra, mas como espíritos ainda a gente é crianças, com muitas vontades. E muitas dessas vontades talvez culminam numa má convicção, que depois, proporcionalmente, culmina numa má moral. A gente toma atitudes, ou a gente não entende o porquê toma certas atitudes. Então, se a gente vem descendo os degraus dessa construção lógica, a gente consegue dominar essa vontade. Se eu estou na rua e vejo, sei lá, por algum motivo, alguma pessoa em condição de rua, e vou lá e fecho a minha janelinha do carro, porque eu não tenho nenhuma moedinha ali, então não posso dar nada, mas eu simplesmente ignoro. Muitos de nós dói no coração, né? A gente está vendo a pessoa numa circunstância análoga a gente, né? E a gente dói o coração. Esse doer o coração já faz parte de um desejo. Mas será que esse desejo já passou para os próximos níveis? Será que esse desejo já virou uma convicção que eu preciso ajudar essa pessoa? Que eu posso fazer alguma coisa? Se não é material, será que eu não posso fazer alguma coisa espiritual ou assistencial para essa pessoa que está na condição de rua? Então, quando o desejo vira a convicção vira a ação baseada na moral.
Por isso que é importante a gente sempre ir decrescendo nessa lógica, nessa estrutura, para a gente sempre conhecer a fundo qual é o cerne da nossa vontade. Entendendo a nossa vontade, dominamos a nossa moral. Isso é importantíssimo. E, para concluir só esse raciocínio, que já vamos entrar nessas, de onde vêm essas vontades, os caminhos que a gente escolhe, de novo, vou refazer, os caminhos que a gente trilha dentro dessa moral é o caminho que estreita a nossa distância entre nós, criaturas, com o nosso Criador. De onde vem essa nossa vontade, né? A gente falou um pouquinho, a gente foi decrescendo, a gente passou da ação para a moral, da moral para a convicção, da convicção para a vontade. E da onde vem a vontade? A nossa vontade, ela vem do nosso grau de evolução. Como eu disse, a gente já tem esse manual, né? A gente, aqui no mundo de prova e expiação, Jesus deu para nós esse manual da boa conduta, do homem de bem. E qual é a nossa vontade? A nossa vontade, ela está determinada a partir da nossa evolução como criaturas espirituais. Sabemos que o espírito, ele guarda parte do intelecto, mas assumidamente aquilo que guia a vontade do espírito está baseada na sua moral. As decisões que ele faz ou que ele adota é pautada dentro da moral. E a moral, ela pode ser boa ou má, como a gente já disse anteriormente, né? E o que diz esse manual, será, né? Vamos ler agora diretamente lá do capítulo 17, do Homem de Bem. Ele diz o seguinte, eu peguei 3 aqui. Aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, é uma das morais que devemos seguir, né? Cumprir a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. É importantíssimo. Quando os espíritos, acho que é sabidos de todos também, quando os espíritos, principalmente os bons espíritos, espíritos evoluídos, espíritos que eles vêm até nós como missão para dar para nós caminhos, para nos dar boas informações, sabemos que esses espíritos, eles são muito sérios nas palavras que eles escolhem. E eles não colocam à toa certas palavras. Por isso, quando a gente está fazendo um estudo, principalmente um estudo sistematizado, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante a gente dar sempre a tônica de toda a palavra. Toda a palavra que foi escrita, obviamente, a gente tem traduções diferentes, mas se a gente pega no sentido, nós entendemos o porquê que aquela palavra foi escolhida e não outra palavra. É importante, porque aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, porque não adianta eu ser caridoso pela metade, não adianta eu ser amoroso pela metade, não adianta eu ter um senso de justiça pela metade, ela tem que ser na sua maior pureza. E qual será que é essa maior pureza? Será que algum de nós pode dizer que vive a caridade na maior pureza? Que vive a justiça e o amor na maior pureza? Ainda não. Mas estamos no caminho. Estamos lá. Só da gente ter se aproximado cada vez mais próximo da doutrina espírita, do cristianismo, do evangelho, só da gente ter essa saudade de Jesus, a gente quer dizer que nós, pelo menos, estamos no caminho. A gente vai alcançar essa pureza determinada. Quando alcançarmos, muito provavelmente a gente vai estar fazendo live em outro planeta, com outra tecnologia, com outras formas de se comunicar, né? Mas até lá é importante a gente entender que ainda não alcançamos. A regra, o manual, está aqui. Precisamos alcançar. Sabemos aonde chegar, mas a gente ainda não chegou. Mas pelo menos a gente está no caminho. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. O homem de bem, ele interroga a sua própria consciência sobre os seus próprios atos. Será que, ao botar a minha cabeça no travesseiro,
eu faço uma retrospectiva do meu dia, eu tento me indagar, me perguntar, será que eu fiz o bem? Será que eu deixei de fazer o bem? Será que eu tive a oportunidade de ajudar e não ajudei? Será que eu maltratei alguém? Será que a gente faz esse interrogatório da nossa consciência, principalmente a respeito dos nossos próprios atos? De novo, as palavras escolhidas a dedo, né? Porque não está dizendo que se a gente interroga a consciência do outro, será que o fulano fez aquilo com a fulana? A gente não tem que ficar pensando no que o outro fez. Tem muito dentro de nós ainda para ser resolvido. Então, mais uma vez, o caminho, o manual que nos é entregue, que nos foi entregue, para que a gente possa alcançar certa maturidade através da moral, e assim ser o homem de bem, no qual está escrito dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e que também foi dado para nós através das palavras do próprio Cristo. Se fez a outra em tudo o que queria que fizesse para com ele. Se fez a outra em tudo aquilo que fizesse para com ele. Será que esse que também é um mandamento, né? Será que a gente fez tudo o que podia? Ou a gente omitiu alguma coisinha? Não no sentido de contar mentiras, mas até nas nossas próprias ações, né? A gente percebe a moral da pessoa não pela palavra, justamente não pela palavra, porque aquele que se vangloria de boas morais, de ser o bambambam, de não precisar de mais nada, é justamente aquele que precisa evoluir a moral, né? A pessoa vaidosa, e a vaidade não combina com boa moral. Então, se a gente indaga, será que se a gente faz essa própria reflexão, será que a gente fez com o outro o que gostaríamos que fizesse com a gente, por exemplo? Eu separei essas três que eu estou lendo aqui no cantinho, justamente para a gente entender que todas as leis, o manual, de novo, todas as palavras que estão nesse manual, que nos foi entregue, elas são importantes para que a gente alcance essa moral do homem de bem. A condensação das leis de Deus, o amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Certa vez, quando foi indagado Jesus, né, pelos doutores da lei, mas Jesus, qual que é então o principal mandamento, né? Jesus condensa todos os 10 das leis mosaicas em um só: amar Deus sobre todas as coisas, né? Amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Então, isso já deveria ser por si só a primeira coisa que a gente deveria internalizar e ter a vontade de fazer. Mas sabemos, de novo, é culpa de todos nós, obviamente, mas não culpa de ninguém além de nós mesmos, que ainda não estamos prontos para viver de fato o que está escrito nessa palavra. De novo, vamos chegar lá. Mas por que é difícil? Se a gente parar para pensar, por que é tão difícil, né? A palavra está ali, a lei está ali. Jesus veio e disse para a gente com todas as letras. Por que é tão difícil viver o homem de bem, né? E quando a gente fala homem de bem, só para deixar aqui registrado, o homem não é o gênero homem, tá? É o ser humano, é todas as pessoas. Então, o ser homem, né? A humanidade da Terra, por que ele tem essa dificuldade de acompanhar as leis que Cristo nos ensinou e que a gente, todas as vezes que nascemos, é nos ensinado? Vocês já pararam para pensar que em todas as encarnações, principalmente se a gente nasceu no Brasil, se a gente nasceu na Europa, se a gente nasceu na América do Norte, que são de maioria, se são continentes de maioria cristã, todas as vezes que a gente reencarnou, foi nos ensinado a palavra de Jesus, e a gente ainda está aqui ainda, falando sobre isso. Já não era para a gente ter aprendido? Por que é tão difícil a gente entender uma coisa tão simples? Amar o próximo como a si mesmo. É simples, não é simples? Por que a gente não faz? Por que é tão difícil? E quando eu falo a gente, eu me incluo também, tá? Porque às vezes eu me pego nessa segunda lei, né, para fazer esse interrogatório da nossa consciência, eu me pego tantas vezes de coisas de bem que eu poderia ter feito, de mal que eu poderia ter evitado, e talvez eu negligenciei por vontade. Isso que é o pior, por vontade.
Por que que é tão difícil amar o próximo como a si mesmo? Se a gente espera que o outro nos ame, por que que a gente não pode dar o amor primeiro antes de receber? E aqui eu vou pedir permissão para todos, vou até olhar no olhinho de vocês aqui, porque aqui eu vou puxar um pouco a nossa orelha. E, de novo, eu vou puxar a orelha, mas eu vou me incluir junto também. Tá? Por que que a gente precisa? Por que que é tão difícil, né? Porque a gente precisa convencer a nós mesmos que estamos errados. Isso é uma tarefa muito difícil, porque ainda somos muito egoístas. Nós somos muito orgulhosos ainda, para às vezes entender que estamos errados. Às vezes, nós temos dificuldade em perceber que talvez a nossa convicção não seja uma boa convicção, que talvez a nossa convicção foi só pautada pela nossa vontade, e não necessariamente ela é um fato em si, que posiciona positivamente a sociedade como um todo, ou eu como um indivíduo. Entendem? Então, às vezes, a gente conta para nós mesmos algumas mentiras, e a gente internaliza essas mentiras como verdade, e a gente segue isso como verdade. E às vezes não é uma coisa tão terrível assim, às vezes são mentirinhas pequenininhas que a gente conta pra gente mesmo, mas isso tudo está pautado dentro da nossa própria vaidade, dentro daquilo que a gente aprendeu como encarnados. É importante também a gente sempre retomar o assunto, entender que toda vez que estamos falando de espiritismo, que o espiritismo, ele não é somente a parte da religião, ele também é a parte da ciência e da filosofia. Por quê? Porque nós temos que entender, e aí isso vai solucionar a pergunta, por que que amar o próximo é tão difícil? A gente tem que entender que nós, como criaturas encarnadas, nós dispomos das ferramentas que nos foi entregue. Cada um de nós foi criado por um pai e por uma mãe que deu a nós, como filhos, as condições que eles tinham, a inteligência que eles tinham. Como poderíamos ser diferente se o nosso espírito não se lembra do intelecto, apenas da moral? Como poderíamos, talvez, não repetir erros que os nossos pais disseram para a gente que eram bons, que eram da sociedade? Não, vou dar um exemplo aqui, não precisa a gente voltar muito, principalmente aqui no Brasil, há 200 anos atrás, a gente ainda escravizava seres humanos. E eu falo a gente porque muito provavelmente todos nós já nascemos numa condição de que subjuga as outras pessoas, né? Então, há pouquíssimo tempo, era de senso comum, era da convicção, porque era da vontade, que se escravizasse pessoas para ter mão de obra gratuita, dentre todas as outras maldades que a gente conhece, que foi atribuído ao período de escravidão, né? Mas entendem, então, que a convicção, ela não é necessariamente pautada numa boa moral, ela é simplesmente fruto da nossa própria vontade. E se a gente tem uma vontade na qual, socialmente, culturalmente, nos foi entregue a sentido de que a nossa vontade não veio do que a gente entende como boa moral, mas sim como um ensinamento dos nossos progenitores. Se a gente, vou voltar de novo no exemplo, se a gente acha normal escravizar alguém, porque os nossos pais nos ensinaram que era normal. Quantos exemplos a gente tem de pessoas que se integram em religiões, em denominações X e Y, a caráter da educação religiosa dos pais? Então não tem como a gente deixar isso de fora. Porque quando a gente pergunta por que é difícil amar o próximo, é porque não foi nos ensinado intelectualmente a amar o próximo. Nós viemos repetindo padrões de nossos antecessores, e esses padrões, não só intelectuais, que a gente aprende na escola, na vida, na sociedade, né, no senso comum das pessoas, não só esses padrões, mas também o padrão da moral. Porque se a gente nasce aqui nesse planeta ainda como espíritos imperfeitos que somos, como poderia ser diferente? Como poderia, imperfeito que somos, ter a capacidade de amar o próximo como a si mesmo em sua maior pureza, como nos pede no Evangelho?
Não tem como. Então, a gente tem que sempre fazer essa autoanálise, pegando sim na perna da religião, mas também entendendo dos outros preceitos que fazem parte e constroem a nossa doutrina espírita. Neste mundo, Jesus veio como um manual, como a gente bem disse, né? Um guia moral. Ele disse preto no branco o que a gente precisa fazer. Nós não somos, né, nós ainda como sociedade, capazes de compreender o que Jesus veio nos ensinar. E é por isso que há mais de 2.500 anos a gente abre a Bíblia em todas as encarnações e lemos e nos deliciamos e nos espantamos e nós desejamos alcançar um dia essa pureza que Jesus veio como ser humano e reproduziu nessa terra para dizer para nós que sim, é possível, mesmo com todas as dificuldades. A gente olhar para si é descer desse orgulho. Quando a gente tem um olhar para nós mesmos, nós começamos a despir desse orgulho, dessa vaidade, que talvez é nos ensinado através dos nossos antecessores, através das nossas ainda pouca idade reencarnatória. Então, quando a gente começa a fazer essa autoanálise, a gente começa a nos despir desse orgulho, dessa vaidade, que ainda nos prende como seres imperfeitos, para que a gente comece a ter vontades, para que a gente comece a ter convicções pautadas em boas vontades, que a nossa vontade ela seja fruto da nossa evolução espiritual e não somente daquilo que desejamos materialmente. A partir do momento que a gente nos percebe espiritualmente bons, todo o resto se completa. A cadeia de eventos que se sucede do homem de bem, ela já é predeterminada ao passo de que quando ele entende no coração que fazer o bem não é algo que precisa, é algo que é. O fazer o bem, ele é. Não é que a gente precisa fazer o bem. A nossa essência, o nosso sopro de vida veio de um ser perfeito, que é a boa moral. Então, ser a boa moral é o nosso objetivo final. Jesus uma vez disse aos seus discípulos, né? Estou lendo aqui mais um trechinho de Mateus 16, está no versículo 24 ao 26. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente não entendia aquilo há 2025 anos, e a gente não entende isso ainda hoje. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, negue a sua vontade, negue a sua convicção, negue aquilo que você acha que sabe, negue aquilo que é daqui da matéria, do mundo de prova e expiação. O que Jesus veio nos dizer ainda não está nesse mundo. Quando a gente tem esse olhar, quando a gente consegue perceber que ainda não está aqui, mas que a gente pode chegar lá, facilita o nosso caminhar, facilita o nosso desenvolver das coisas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, ele não falou, vocês estão no mundo de prova e expiação, então é isso, até porque a gente não entenderia isso há 2025 anos atrás. Mas hoje a gente entende que o tome a sua cruz estamos aqui para passar as infelicidades desse mundo e sairmos daqui fortes, e sairmos daqui melhores. Isso é o toma a sua cruz. E siga-me, ou seja, eu sou o manual vivo, eu sou a palavra viva. Basta vocês lerem esse manual e fazer o que eu faço, e fazer o que eu vim dizer para vocês fazerem. Então, eu estou olhando para o relógio aqui, falta 10 minutinhos, eu vou me apressar um pouquinho mais para não exceder o tempo, tá? Pois quem quiser salvar a sua vida, continuando, né, tá no versículo 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha como isso é profundo, né? Jesus, Espírito também evoluído, uma divindade comparado a nós, em pouquíssimas palavras. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou seja, é o nosso orgulho, né?
a gente está sempre tentando fazer para nós mesmos. Sempre para nós em primeiro lugar, até porque nos foi dito que a gente precisa evoluir, que a gente precisa crescer, que a gente precisa, mas a gente internaliza o nós tão forte que chega no momento que a gente se perde nesse personagem. E esse nós vira um egoísmo. Então, o que ele diz aqui? Se você quiser salvar a sua vida, a perderá. Se você quer ser orgulhoso, você se perderá. Mas quem perder a sua vida, ou seja, quem se despir do seu orgulho por minha causa, então a salvação encontrará, né? Então o caminho certo da boa moral, do homem de bem, o encontrará. Ele finaliza aqui no 26. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? É aqui onde eu puxo a orelha de todos nós. Às vezes a gente acha, às vezes a gente é tão egoísta, e quando eu falo a gente, eu falo como o mundo, tá? Com os nossos 4 bilhões de encarnados nesse momento. Nós somos tão egoístas que a gente acha que Deus precisa da gente. A gente acha que Deus precisa da nossa idolatria, que se a gente não fizer, ele vai se entristecer. Mas a gente esquece que nós somos parte de Deus. Nós já somos dele. Nós já somos de Deus. Nós somos Deus, essência dele. Deus, a gente pode fazer o paralelo que ele é aquele nosso vizinho chato, é Deus. O nosso chefe é Deus. O nosso sogro, a nossa sogra é Deus. Né? Os nossos irmãozinhos que nos obediam também é Deus. Todos nós somos essência de Deus. Então, quando a gente não faz pelo outro, isso se torna tão óbvio, né? Amar o próximo como a si mesmo, porque o próximo é nós mesmos. O próximo é a essência única, é a mesma essência. O mal que a gente faz para o outro, a gente faz para nós mesmos. É simples a gente compreender isso. Mas ainda é muito difícil, porque como humanidade encarnada, isso está longe de ser uma verdade. Basta a gente olhar noticiários, a gente olhar para os nossos próximos, né, para os nossos pares, a gente vê tanto egoísmo, a gente vê tanta violência, a gente vê tanta guerra, tanto mal, tanto feminicídio, tanta violência. Então a gente está muito longe. Claro que a gente tem a parcela que entendeu um pouquinho, que está no caminho, que faz bem ao próximo, né? É o equilíbrio universal. Mas o mal, ele sempre, eu costumo dizer que o mal, ele grita muito alto. O bem, ele não precisa, né? As pessoas que fazem o bem, elas estão mais em silêncio, porque até fazer o bem é justamente não esperar palmas, não esperar agradecimentos, é somente ser o bem, não fazer o bem, é ser o bem. Agora, o mal, aquele que faz o mal, ele precisa de atenção, por isso que a gente, às vezes na televisão, a gente dá tanta atenção às coisas ruins, né, a gente adota aquilo como verdade. Eu estou finalizando, gente. A única coisa que a gente pode, agora assim, a única coisa que a gente faz aqui no planeta Terra é tentar, por mérito próprio, ser digno de voltar para a essência de Deus. Nós não sabemos ainda, né, o porquê fomos criados, qual é o propósito final, isso ainda nem os bons espíritos têm essa consciência, mas sabemos que esse é o caminho. Então, assim, o único propósito nosso aqui é tentar, por mérito próprio, ser digno de voltar para ele. Então, olhar para si é descer desse orgulho, né, dessa vaidade, é reconhecer que a nossa vontade ainda não seja o melhor guia para estabelecer as nossas convicções. Talvez a gente ainda precise trabalhar essa vontade, né? Eu costumo falar assim, ó, sede perfeitos, que é o capítulo, né? E é alguém, o sede perfeitos é o quê? É alguém mandando para a gente ser perfeito. Olha, sejam perfeitos. E eu costumo brincar que sempre quando tem placa é porque tem história, né? Sempre que se tem alguém dando esse aviso é porque tem algum motivo para esse aviso estar ali. Então, se a gente não precisasse desse aviso, a gente, com certeza, a gente ainda estaria se achando prepotente, se achando orgulhoso. Então, esse aviso vem para nos dizer exatamente onde a gente está. A gente não tem que ter vergonha
de se autodenominar que ainda somos crianças, que ainda somos adolescentes. A gente não tem que ter vergonha de perceber que ainda somos espíritos falhos, espíritos em evolução, espíritos ainda que está buscando um bom conhecimento, um bom caminho, ser um homem de bem. A gente não tem que ter vergonha. Vergonha a gente tem que ter de fazer o mal. Agora, de tentar fazer o bem, já é o caminho do bem. Isso é importantíssimo. Para que a gente não precisa para que a gente, no final, não precise de mais 2.500 anos ainda de indas e vindas para compreender como voltar para a verdadeira casa. Né? A gente vem para a prova e expiação, a gente vai para o mundo ditoso, a gente vai para a regeneração, então a gente fica viajando para entender como voltar para casa. E casa é Deus. Então é isso, é descer de si do orgulho, da vaidade, é entender que a gente ainda não é um espírito adulto, reconhecer que a nossa vontade ainda não é o nosso melhor guia. E tem solução, né, para nós. Basta a gente ter essa vontade, lembrar que a vontade é a base das convicções, que no dia que todos nós estivermos convictos que precisamos estudar as nossas imperfeições e trabalhar sem cessar em combatê-las, todos os nossos esforços tendem a poder dizer a nós mesmos, no dia de amanhã, que seremos melhores do que fomos hoje. Isso está no nosso evangelho. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, Elton. E eu estava até aqui, eu estou aqui com meu manual na mão, porque a semana passada nós trabalhamos também a parábola do semeador, que está aqui no Sede Perfeitos, né? E eu lembrei muito uma história que a dona Ana Guimarães, a mãe da Anete Guimarães, conta de um senhor que lia todos os dias essa passagem do homem de bem. Aí o netinho dele, por fim, quando ele já não estava mais podendo ler essa passagem, aí o netinho dele que lia, né? Aí o netinho dele falou assim, mas por que, vovô? O senhor já sabe até de cor tudo. Ele falou assim, quem sabe? Na minha outra encarnação eu já possa ser um homem de bem. Então, tá aí para nós, né? Não é fácil. Mas nós te agradecemos muito pelas reflexões, que você possa voltar, viu? Ainda mais agora que eu tenho aqui seu telefoninho e tudo, que você possa voltar e que você possa continuar esse trabalho do Evangelho do nosso querido Jesus, né? E a gente está aí no maternal, né? Igual você falou, nós somos crianças, mas nós estamos no maternal aí, mas nós vamos chegar lá. Então, sim. Muito obrigada, viu? Agradeço o Jean vai estar aqui conosco dia 10, viu, gente? Ó, já estou dando spoiler. Então, leve nosso abraço a ele, tudo, e gratidão, viu? Muito obrigada mesmo, que você continue sendo abençoado e continue aí. A gente não pode ter vergonha de falar de Jesus, né? Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar de Jesus. Falar de Deus, né? Principalmente, vai com Deus, fica com Deus, tem vergonha, não precisamos. Uhum. Gratidão, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Muito obrigado e desculpe qualquer coisa, dos puxões de orelha. Fique conosco, tá? Para o nosso encerramento. Tá. Então, como eu já dei um spoiler, né, meus amigos? Nós estamos fechando a nossa pauta do mês de fevereiro. Já estamos indo para o terceiro mês do ano, e a semana que vem, eu sei que talvez muitas pessoas possam ir passear, tudo, vai descansar, mas nós continuamos aqui com o nosso evangelho. E a semana que vem é o nosso estudo das leis morais com a nossa amiga Valdete, lá de São Paulo, né? Então, a semana que vem será a segunda parte da lei, das leis morais. Então, fica o convite, como eu já tinha dito, no dia 10 teremos o Jean, no dia 17, a nossa amiga Nayara, depois, a quarta semana, nós teremos o representante da URSS, que eu ainda não sei, e na quinta semana, né, que nós teremos 5 semanas em março, nós teremos aqui a nossa amiga Doroti, que fará as parábolas, né? Eu fiz esse mês, e a Doroti vai fazer no próximo mês
uma outra parada. Então, fica aí o nosso convite para o mês de março. Nesse mesmo canal, nesse mesmo instante, né? E graças a Deus, nessa mesma não, né? Uma segunda-feira nova de março. Então, vamos lá, meus amigos, vamos finalizar agora. Vamos para o nosso momento de sensibilização. Vamos agradecer muito ao nosso Criador pela oportunidade de mais um dia. Agradecemos, Senhor. Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus, à nossa querida Mãe Santíssima, aos mentores da nossa casa, né? O mentor, o senhor José Marques Garcia, e seus auxiliares, que estão sempre nos amparando, nos iluminando este trabalho. É um trabalho online, mas como nós sabemos, essas energias, esses fluidos não têm distância. Então, nesse momento, que possamos entrarmos em sintonia, para que cada equipe possa adentrar aos nossos lares, fluidificando as nossas águas, trazendo-nos o passe necessário para o refazimento da nossa energia, que essa energia possa estar conosco, que nós possamos transmitir essas energias, esses fluidos magnéticos de reconstrução, de amor, de paz a todos que estarão conosco, né? E que eles possam também ser beneficiados. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre. Seu Adalto? Sim. Pai nosso, que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixe cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio e de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força, coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja. Que assim seja, senhor Adalto, muito obrigada. Obrigada, amigos da telinha, obrigada mais uma vez, El, e que possamos ter uma semana de muita paz. E para aqueles que saírem, né, forem viajar, faça uma oração antes, peça que os bons amigos espirituais estejam em companhia de todos, né? Tanto de quem for viajar, como daqueles que encontrarão pelo caminho. Um beijo no coração e até a próxima semana. Fiquem com Jesus, queridos. Um beijão no coração.